Alô, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Bem-vindos a mais um sábado Lovecraft, o primeiro sábado Lovecraft de outubro. Hoje é dia 4, né? 4 de outubro e voltamos ao Círculo Lovecraft e ao Mito Cthulhu. Aqui, Vitor Machado, do canal Vitor Man Literatura Fantástica e de Terror. E vamos lá, mais uma obra dessa nossa coletânea em torno da grande figura H.P. Lovecraft. Primeiramente, saudações aos recém-chegados ao canal, a esses eu peço que se inscrevam, aos demais, muito obrigado pelo apoio que vem dando ao canal. Relembrando, vocês sabem que nossas postagens aqui são sempre quartas e sábados, como hoje, quartas-feiras clássicos do horror. Está rolando a narração do grande romance Frankenstein. Vou deixar aqui a playlist para quem ainda não começou a acompanhar. Já tem 5 postagens, são um total de 8. E aos sábados a gente vem trabalhando na obra do Lovecraft. Já há alguns anos. Inicialmente narramos toda a obra dele, depois passamos para uma coleção de obras escritas pelo mestre Lovecraft em parceria com outros autores, e atualmente nós estamos no projeto 3.0, que vem tratando de mito Cthulhu, alternando contos clássicos do mito Cthulhu, escritos lá na década de 30, 40, e o que eu chamo de novo mito Cthulhu, com autores mais modernos, anos 60 para frente, que continuam a construir em cima desse legado incrível da literatura fantástica. Bem, hoje, sábado passado, nós tivemos uma obra do mito clássico. Então, hoje, vocês podem olhar facilmente aqui na playlist HP Lovecraft 3.0. Mas hoje a gente volta para o novo mito Cthulhu, nessa alternância que eu mencionei, né? E hoje nós vamos ter um conto realmente muito peculiar. Mas antes de falar do autor e do conto, eu vou lembrar a vocês que chegaram até aqui aquelas ações singelas que vocês podem realizar para apoiar o desenvolvimento do projeto aqui do canal. Likes, hypes, comentários, compartilhamentos, entrar para membro e por aí afora. Maiores detalhes vocês sempre têm aqui na descrição do vídeo, fora que vocês já conhecem bem o que fazer, né? Por exemplo, agora nesse momento, na confiança, já dá um like aí, por favor. Muito bem, mas então o autor do nosso conto de hoje, ele vem rapidamente se transformando numa referência aqui do canal, tanto que já tem uma playlist dele, a gente já postou diversos contos. Trata-se de Ramsay Campbell. Ramsay Campbell é o chamado Lovecraft britânico, é um autor relativamente moderno, que tem uma carreira muito longa, muito respeitado, é um dos maiores criadores de literatura fantástica ainda vivo, e ele rapidamente, a qualidade dos textos, né? Rapidamente ele se transformou numa referência aqui do canal. As postagens dele sempre fazem muito sucesso. Mas aí o que acontece com Campbell? Ele, justamente por isso que eu acabei de falar, ele por ter uma obra uma obra muito vasta, muito longa, ele começou muito jovem, ele começou adolescente, 15 anos, e escreve até agora. Então Campbell, ele tem aí décadas de praia, como se dizia antigamente. Ele tem décadas dessa praia sombria aí da literatura fantástica. E já permite, e é o que eu tenho tentado fazer, permite que você construa um painel da carreira dele. Ele não simplesmente aparece aqui para ilustrar, olha, um autor moderno que escreve mito Cthulhu, relembrando Lovecraft. Não, ele tem toda uma carreira e tem o que é muito bonito, muito bacana de se acompanhar. Vocês podem fazer isso olhando a playlist dele aqui, porque a gente já narrou aqui no canal obras dele da adolescência, da juventude, mais modernas, já com um estilo próprio dele,
Isso é a graça da literatura como um todo, não só a fantástica, é acompanhar essa evolução da obra de um grande escritor, que é o caso, vocês podem fazer isso aqui. Então, a última vez que a gente postou Campbell aqui já foi uma obra bem recente dele, mais moderna, não é tão recente assim, mas é mais moderna. E a gente já tinha começado, nós começamos narrando Campbell a partir de uma antologia que me foi enviado o e-book de forma muito simpática pelo Simulacro, um seguidor do canal, dos mais ativos aqui na comunidade. Ele me mandou o e-book com o Habitante do Lago e outros visitantes não bem-vindos. Essa antologia, ele me mandou também uma outra, o Cold Print, de onde eu já tirei contos, né? Ambas, tanto o Habitante do Lago quanto o Cold Print, eles são antologias que foram feitas já nos anos 60. Ele começou a escrever vários anos antes, né? Mas já em 64, as duas são de 64. Essas antologias, elas têm contos que estão nas duas, então ali são antologias. Você arruma dentro de uma antologia uma série de contos, né? De um determinado autor ou de vários autores. E já que estamos falando de antologia, vocês lembram, né? Eu falei na postagem passada, tem duas antologias de contos escritos por mim, já publicados na editora Illuminari, que são um brinde para aquele pessoal que entrar para membro do canal nas categorias superiores lá da membresia. Mas voltando então aqui ao conto. Esse conto de hoje, que eu estou falando, ainda não disse qual é o conto de hoje. O conto de hoje é O Horror da Ponte. O Horror da Ponte, ele foi publicado em 1964, quando ele tinha 18 anos. Eu vou comentar as circunstâncias da publicação. Porém, ele escreveu 3 anos antes, ele era um garoto, ele tinha 15 anos, esse conto, O Horror da Ponte. Então ele está vindo aqui para a nossa antologia, por assim dizer, né? Para ilustrar uma obra bem preliminar, bem do início da carreira dele. No sábado passado nós postamos o Segredo da Tumba, do Robert Bloch, que de certa forma é mito clássico, né? Foi uma obra lá de 35, mas também era uma obra do início da carreira do Robert Bloch. Foi bem legal, muita gente comentou a respeito é óbvio que é uma obra juvenil, tanto aquela quanto a de hoje. A de hoje talvez mais, porque o Campbell, como eu disse, como ele escreveu, acho que foi possivelmente a primeira obra que ele escreveu. Isso é difícil comprovar, mas você vê pelo estilo e por registro de contatos dele, que é certamente a primeira, ou provavelmente é a primeira obra que ele escreveu. E ainda na fase de pastiches do Lovecraft, ele tentava escrever emulando claramente o estilo Lovecraft de escrever. Não só pela ambiência, pelo contexto da obra, pelos elementos do mito que ele coloca, mas até pelo jeito de escrever. Então é interessante que a gente observe, vocês têm obras da maturidade dele aqui no canal que podem olhar para comparar. E hoje, sem demérito nenhum para o escritor, é a obra de um rapaz de 15 anos. Ele mandou essa e outras obras lá para a nossa famosa Arkham House, aquela editora criada pelo August Derleth. Tem playlist, aqui tem playlist para tudo. Criada pelo August Derleth e Donald Van Drey, para perpetuar a memória do Lovecraft. Então, o Campbell, com 15 anos, mandou essa obra e várias outras para Arkham House, para obter críticas e orientações. Assim aconteceu. Foi muito estimulado pelo Derleth a escrever, a continuar escrevendo, a buscar seu caminho próprio, como aconteceu com o passar das décadas, né? E essa obra e muitas outras que ele tinha mandado inicialmente, depois de revisada, e detalhe, essa foi muito pouco revisada. Depois de revisada, ela foi publicada nessa antologia Habitante do Lago,
e outros habitantes e outros hóspedes não desejados, assim como depois, ainda dentro do mesmo ano, a Cold Print. Mas então era isso que eu tinha para vocês. Ouçam com cuidado, com atenção, com carinho a obra desse rapaz de 15 anos chamado Ramsay Campbell, que veio a se tornar o Lovecraft britânico. Abraço a todo mundo, saudações, divirtam-se. O Horror da Ponte, Ramsay Campbell, escrita em 1959 e publicada na Arkham House em 1964, como parte integrante da antologia O Habitante do Lago e Outros Habitantes Indesejados, mais tarde incluída também na antologia Cold Print. Cloughton, Gloucestershire, não é um nome que possa ser encontrado em qualquer mapa, e dos habitantes das poucas casas inclinadas de tijolos vermelhos que restam da parte alta da outrora próspera cidade, não há uma única pessoa que se lembre de nada daquele período de horror na cidade em 1931. Aqueles em Brichester que ouviram os rumores que filtraram da cidade dominada pelo terror deliberadamente evitam contar o que souberam e esperam que a monstruosa série de eventos nunca se torne geralmente conhecida. Ninguém, de fato, sabe ao certo por que aquele edifício de concreto, com 6 metros de altura, foi erguido na margem do Tom, o afluente do Severn, que corre perto do que costumava ser a seção ribeirinha de Cloughton. Nem podem dizer por que um grupo de homens derrubou todos os edifícios que ficavam em qualquer lugar próximo ao rio, deixando apenas aquele escasso remanescente da parte alta de Cloughton. E, quanto ao sinal estranho que foi desajeitadamente gravado em cada parte do edifício ribeirinho de concreto, os habitantes de Brichester não gostam de pensar nisso. Se alguém perguntar aos professores da universidade, eles responderão vagamente que se trata de um símbolo cabalístico, extremamente antigo, mas nunca se conta exatamente o que o símbolo deveria invocar, ou contra o que poderia ter sido destinado como proteção. Todo o caso, na verdade, é um curioso amontoado de insinuações e evasivas, e talvez nunca tivesse sido conhecido o que realmente aconteceu em Cloughton em 1931, não tivesse sido encontrado um documento datilografado na casa de um recluso falecido de Brichester. Parece que esse recluso havia recentemente estado preparando o documento para publicação, e possivelmente pode ser melhor que tal documento nunca tenha sido publicado. Pois, de fato, o documento é uma descrição do horror por um daqueles que derrubaram os edifícios ribeirinhos. Em vista do que ele relata, é compreensível que tenha se tornado um recluso. O escritor Philip Chesterton obviamente pretendia que seu documento fosse tão erudito quanto possível. Seu reclusivismo, resultante por razões que não devem ser conjecturadas, de 1931, permitiu-lhe muito tempo para investigar os aspectos históricos do caso através de seu grande estoque de volumes sobre a ocupação romana da Grã-Bretanha e eventos posteriores. Outras vezes, de fato, permitiram-lhe incluir uma boa quantidade de dados históricos e genealógicos sobre o povo de Cloughton, embora isso não forneça mais do que um retrato composto da pequena população da cidade, e não acrescente nenhuma informação para aqueles que buscam aprender todos os fatores que eclodiram no início daquele período cataclísmico. É verdade, entretanto, que certas lendas e contos quase históricos sobre algumas das pessoas de Cloughton podem ser tomados como indícios da explicação final daquela problemática enchente de 1931. Mas é inegavelmente difícil avaliar o verdadeiro valor de várias histórias peculiares que Chesterton parece ter acreditado. O valor intrínseco e a veracidade de várias descrições cruciais na transcrição a seguir, que é uma versão, em alguns pontos, severamente cortada do documento encontrado na casa em Brichester, devem, portanto, ser considerados cuidadosamente pelo leitor. Em 1800, de acordo com o manuscrito, um estranho visitante mudou-se para uma casa vazia na rua Riverside, uma rua pouco habitada, situada à vista de uma ponte sobre o rio Ton. Os moradores podiam aprender pouco sobre ele,
exceto que seu nome era James Phipps e que ele tinha vindo de Campside porque suas pesquisas científicas não ortodoxas eram desagradáveis para os habitantes. Naturalmente, isso foi na época em que as caças às bruxas do reverendo Jenner estavam em seu auge, de modo que essas pesquisas podem ter sido tomadas por bruxaria. Pessoas que viviam perto da rua Ribeirinha notaram os instrumentos anômalos e caixas que foram carregados para dentro da casa por dois rústicos de aparência furtiva. Phipps parecia dirigir as operações com singular cuidado e quase explodiu em fúria quando um dos homens quase escorregou enquanto carregava algo que parecia ser uma estátua envolta em lona grossa. O homem magro, de rosto pálido, com seus cabelos negros como ébano e mãos longas e ossudas, deve ter afetado os observadores com estranhas sensações. Após alguns dias desde sua chegada, Phipps começou a rondar as tavernas perto do rio. Notou-se que ele nunca bebia nada e uma vez foi ouvido dizer que tinha aversão ao álcool. Parecia de fato que ele vinha lá apenas para discutir assuntos com os habitantes menos respeitáveis de Cloton, em particular para aprender as lendas prevalecentes do campo. Com o tempo, naturalmente, ele ouviu a lenda de que um demônio certa vez espreitara nas proximidades e mostrou grande interesse pela história. As inevitáveis elaborações chegaram aos seus ouvidos, a crença de uma ou duas pessoas de que uma raça inteira de abominações estava sepultada em algum lugar das redondezas, e a ideia de que uma monstruosa cidade subterrânea poderia ser descoberta se alguém encontrasse a entrada que se dizia estar submersa sob as turbulentas águas do rio. Phipps mostrou um interesse inexplicável no detalhe adicional de que o monstro ou raça alienígena havia sido selado de alguma forma e poderia ser libertado se o talismã aprisionador fosse removido. Ele aparentemente dava muito crédito a tais lendas curiosas, pois ele recompensava muito bem seus informantes. A um ou dois ele chegou até a sugerir que enviassem seus filhos para ele, para a educação nas ciências, mas aqueles abordados não estavam interessados em ofertas desse tipo. Foi na primavera de 1805 que Phipps deixou sua casa certa noite. Pelo menos ele deve ter se mudado na escuridão, pois ninguém soube de sua remoção temporária até que o silêncio e a ausência de luzes no prédio da rua Riverside os alertaram disso. O estranho inquilino, ao que parecia, não julgava necessário colocar qualquer guarda em sua casa, além de trancar as portas e fechar as janelas. E, de fato, ninguém foi suficientemente curioso para investigar, pois a casa gradeada perto do rio permaneceu silenciosa e intocada. Alguns meses depois, no começo de novembro, Phipps retornou para reassumir a moradia. Dessa vez, entretanto, ele não estava sozinho, pois durante sua ausência havia tomado uma esposa, uma mulher com uma palidez cadavérica, que se dizia falar pouco e andar com um passo peculiarmente rígido. As informações que se podiam reunir sobre ela eram escassas, revelando apenas que seu marido a conhecera em Temp Hill, uma cidade próxima nas Cotswolds, onde ele havia viajado para adquirir alguns produtos químicos extremamente raros. Eles haviam se conhecido em algum encontro não nomeado, e Phipps mostrou estranha cautela ao falar desse misterioso encontro. Nada mais parecia ser notado sobre o curioso casal naquela casa à beira do rio por algum tempo depois disso. No final de 1806, nasceu um filho naquela sombria casa, e alguns consideraram que esse foi o verdadeiro começo de uma série de eventos que chegariam a um clímax tão devastador em 1931. A criança, que foi chamada de Lionel por seu pai, que buscava a ciência, nasceu em um dia de novembro, sob chuva torrencial e céus rasgados por relâmpagos. Os moradores perto da rua Riverside costumavam dizer que um rugido gutural e abafado parecia vir debaixo da terra, em vez do céu palpitante. Alguns poucos insistiam, de modo queixoso, que o relâmpago, frequentemente atingindo perto do rio, certa vez caíra, na forma de um pilar cintilante de energia, diretamente através do telhado da residência dos Phipps,
embora nenhum sinal de tal fenômeno tenha sido encontrado depois. O filho era, de qualquer forma, nascido de pais estranhos, e nenhuma superstição, explicando suas inclinações anormais na vida posterior, precisa ser acreditada. Foi em 1822, quando Lionel Phipps teria 17 ou 18 anos de idade, que a instrução por seu pai, de que se falava em rumores, havia começado. Com certeza, transeuntes viam fracos lampejos de luz através das venezianas da casa, que agora quase sempre permaneciam fechadas sobre as janelas, e discussões ou argumentos frequentemente murmurados entre pai e filho eram também ouvidos. Uma ou duas vezes, esses conclaves em voz baixa assumiam um tom vagamente ritualístico, e aqueles que ouviam as palavras experimentavam uma sensação vaga de inquietude. Alguns passantes se mostravam suficientemente curiosos para espiar por uma fresta na veneziana, onde podiam ver o jovem Phipps debruçado sobre algum tomo grande e antigo, ou auxiliando em algum aparato desconhecido e de aparência vagamente sinistra. Parecia óbvio que o rapaz estava passando por um período de iniciação ou instrução em algum ramo de conhecimento de um tipo decididamente excêntrico, a se julgar pelos relatos. Esse período, ao que parece, continuou até o final de 1823, e em sua fase final, uma mudança foi notada pelos vizinhos do antigo edifício da rua Riverside. Pois, por um lado, enquanto antes apenas a mulher da família era vista saindo da casa, uma série de jornadas noturnas começou então. Estas eram feitas pelo pai e pelo filho, com o que parecia ser um extremo grau de cautela, e o destino usual parecia estar próximo ao rio. Certa vez, os dois foram seguidos por um transeunte intrigado, que voltou para relatar que eles estavam envolvidos em algum tipo de inspeção da antiga ponte do rio, coberta de musgo. Eles chegaram até a descer pelas margens para se equilibrar perigosamente sobre as águas negras e revoltas, e em certo momento, o pai, examinando um dos suportes à luz de uma lanterna, soltou um grito que soava como de realização. Seu filho pareceu igualmente surpreso quando se juntou ao investigador, e ambos desapareceram sob a ponte. O observador não poderia ver os acontecimentos sem se rebelar, e assim voltou para casa com a mente perturbada. Então ocorreu aquele acontecimento particularmente anômalo que pôde explicar um acidente aparentemente inexplicável que recaiu sobre um visitante mais tarde. O jovem Phipps foi visto deixando a casa após a estranha visita à ponte, e aqueles que se interessaram pelas ações dessa família logo descobriram que o jovem havia visitado a loja local de suprimentos gerais para comprar picaretas e pás, para qual propósito ele não dizia. Aqueles que esperavam ver os dois inquilinos secretos da rua junto ao rio envolvidos em algum tipo de escavação ficaram intrigados quando nenhuma ocupação de tal tipo foi notada. Embora nenhuma escavação fosse visível em qualquer parte da superfície, a evidência peculiar de alguma ocupação dos homens e da mulher logo se tornou evidente. Os moradores próximos começaram a ouvir sons abafados de escavação e o ruído de metal batendo contra a pedra, vindos de algum lugar adjacente ao porão daquela muito comentada casa na rua Riverside. Essa série de sons não era estática em sua localização, pois os sons de escavação se moviam lentamente, ao que parecia na direção do rio. Esses ruídos continuaram por algumas semanas, durante as quais nenhum dos homens foi visto de todo fora da casa, e a mulher apenas raramente. Finalmente, numa noite, talvez 2 meses depois, um grupo de homens entrou no edifício da rua Riverside, carregando, entre outras coisas, portas e batentes e uma quantidade incalculável de material, aparentemente destinado a reforçar as portas da casa. Um grande barulho de trabalho veio debaixo da terra, localizado principalmente perto da casa e depois perto da arcaica ponte do rio. Após a cessação dos sons, luzes foram vistas no aposento, que se pensava ser o laboratório ou sala onde os homens realizavam seus experimentos secretos.
Em seguida veio uma reverberação que sugeria que o grupo estava retornando à região subterrânea, após o que houve um silêncio que durou alguns momentos, e finalmente um som de águas correntes em algum lugar debaixo da terra. Gritos de assombro e terror chegaram aos ouvidos dos que escutavam acima, e alguns minutos depois, um som de algo de madeira despencando contra a pedra, enquanto um odor repulsivo e reptiliano subia às estrelas cintilantes. Em cerca de 1 hora, o grupo de homens partiu tão furtivamente quanto havia chegado. No início de 1825, a fuga de um criminoso da prisão próxima em Mercer Hill levou um grupo de pesquisadores de Brichester a vir a Cloughton, antecedendo em mais de um século os exploradores de algo muito mais hediondo. Apesar da insistência de James Phipps de que nenhum fugitivo estava escondido em sua casa, um do grupo não se satisfez com essa reiteração. Ele entrou sozinho na casa proibitiva, enquanto os outros buscavam por perto, mas quando o homem ainda não havia se juntado ao grupo principal após meia hora decorrida, eles retornaram precipitadamente para a rua Riverside. Encontraram-no caído ao lado da estrada, fora da casa, inconsciente e coberto de água e limo. Ao recobrar a consciência, o pesquisador relatou uma estranha história. Segundo a pesquisa de Chesterton, seu relato dizia: "Quando todos vocês partiram, esse homem Phipps esperou até que estivessem fora de vista e então me mostrou o interior. No andar de cima só há quartos, e tão vazios que eu nem precisava cruzar o batente para ver que não havia ninguém escondido lá. Quase vazios demais. Phipps parece rico o suficiente, em que então ele gastava todo o seu dinheiro. No andar de baixo há o tipo de coisa de sempre, exceto que, voltado para a rua, há uma espécie de laboratório. Ele não queria me mostrar esse lugar no início, mas eu insisti. O local estava cheio de maquinários e estantes de livros, e num canto havia um grande tanque de vidro, cheio de um líquido algo parecido com uma esponja verde coberta de bolhas flutuando nele. Não sei o que era, mas olhar para aquilo quase me fez vomitar. Pensei que já tinha visto toda a casa, e então ouvi passos subindo do porão. Uma mulher apareceu na cozinha, a esposa de Phipps, e entrei com ele para perguntar onde ela estivera. Ele lhe lançou um olhar de advertência, mas ela já havia deixado escapar que estivera no porão. Phipps parecia não querer que eu descesse, mas por fim abriu uma escotilha no piso da cozinha e descemos alguns degraus. O porão é bastante grande e vazio. Ferramentas e painéis de vidro e o que parecia ser uma fileira de estátuas veladas. Nenhum lugar onde alguém pudesse se esconder. Eu estava prestes a ir em direção às escadas quando notei uma porta na parede à esquerda. Havia muitas inscrições nela e uma janela de vidro na metade superior, mas estava escuro demais para eu enxergar através desse vidro. De qualquer modo, parecia um bom lugar para se esconder. Quando Phipps viu para onde eu ia, ele gritou algo sobre aquilo ser perigoso e começou a descer os degraus. A princípio não vi como se abria, porque não havia nenhuma maçaneta, e então percebi um tijolo na parede, logo à direita da porta, que parecia solto, e eu o empurrei. Houve um tipo de ruído metálico, e outro que não consegui identificar na hora, mas agora penso que foi Phipps correndo de volta para o andar de cima. O resto do que aconteceu eu não entendo. A porta girou e se abriu, como eu esperava quando eu empurrei o tijolo para a posição. E então uma enxurrada de água jorrou para dentro do porão. Eu não sei o que havia atrás daquela porta. A água me lançou para trás rápido demais para que eu pudesse ver qualquer coisa. Mas por um instante pensei que uma figura estivesse em pé do lado de fora antes de tropeçar para dentro do porão com aquela água. Só a vi como uma sombra, mas era como algo saído de um pesadelo. Gigantesco, sem pescoço, deformado. Não poderia ter sido nada assim de fato, é claro.
Provavelmente uma daquelas estátuas de que eu lhe falei. Não a vi novamente e não consigo me lembrar de mais nada até que vocês me reanimaram do lado de fora da casa. Mas que tipo de homem é esse que tem portas em sua casa levando a rios subterrâneos? Nenhuma quantidade de batidas à porta da casa conseguiu obter qualquer resposta, e aqueles do grupo não tinham particular desejo de entrar naquele edifício cheio de segredos sombrios. Foram embora, pretendendo voltar mais tarde com um mandato, mas de algum modo essa intenção foi esquecida quando retornaram a Brichester. Sua captura posterior do criminoso fugitivo restaurou um pouco de sanidade, e os rumores peculiares de catacumbas assombradas por demônios foram quase esquecidos. Capítulo 2. A morte de James Phipps ocorreu em 1898, em um dia de vento uivante, no qual as colinas ao longe murmuravam subterraneamente em ritmos curiosos. O povo do campo falava de presenças primordiais e invisíveis da montanha, que cantavam em cavernas noturnas, embora professores da Universidade de Brichester lhes falassem da probabilidade de rios subterrâneos. Os noitibós que agora e então deslizavam sobre as colinas gritavam em tons peculiarmente expectantes, quase como se esperassem capturar a alma do homem moribundo, como as lendas daquela região insinuavam. Por muito tempo, naquela tarde de maio, a voz de Phipps pôde ser ouvida, estranhamente distorcida, de uma janela fechada no andar superior. Às vezes parecia dirigir-se a alguém, enquanto em outras ocasiões a voz gemia fragmentos sem sentido em línguas desconhecidas. Não foi senão após a ascensão da lua distorcida pelo miasma que um gemido angustiado veio do homem moribundo, seguido por uma súbita elevação dos noitibós aterrorizados, de onde se empoleiravam longitudinalmente nas árvores e observavam a casa do outro lado do rio com olhos cintilantes. Eles voaram como se escapassem de algum horror perseguidor, que alguns acreditam que esses psicopompos tenham tentado capturar. Logo após isso vieram passos fracamente ouvidos subindo as escadas da casa, seguidos pelo som de dobradiças rangendo e de um ruído abafado de água que se dizia ter sido ouvido nas regiões inferiores daquela casa. Nunca se soube nada a respeito do enterro de quaisquer restos de James Phipps, embora o filho tenha dito que ele mesmo preferira dispor do cadáver. O povo de Cloton poderia compreender isso, já que o cadáver de um homem que aparentemente vivera décadas além de um século e praticara ciências e experimentos desconhecidos em segredo não necessariamente precisaria estar escondido dos olhos dos curiosos. É muito provavelmente uma superstição fantasiosa que leva a referências dispersas de viajantes tardios vislumbrando alguém muito semelhante a Phipps em aparência, perto de várias colinas encimadas por anéis de pedras monolíticas, muito depois de sua morte. Mas essas mesmas colinas coroadas de pedra frequentemente exalavam um nauseante odor reptiliano que não é tão facilmente explicável quando ligado a eventos subsequentes. Lionel Phipps e a mulher de Temple Hill, não nomeada, ficaram na posse exclusiva da casa e, evidentemente, uma fenda começou a se abrir de imediato entre eles. Durante alguns dias, uma luz queimava na maioria das vezes atrás das venezianas do laboratório, onde se supunha que o filho estivesse estudando quaisquer livros que agora herdara. Isso atraiu a atenção da proprietária da casa vizinha, Mary Allen, e como ela podia facilmente ouvir as conversas da casa ao lado, através da parede fina, quando estava interessada, suas descobertas forneceram a Philip Chesterton informações muito úteis. Alguns dias após a morte de Phipps, por exemplo, a senhora Allen escutou uma altercação interessante.
Ela ouviu apenas parte dela, entrando de fato em sua própria casa, justamente quando Lionel Phipps começava a gritar com raiva. Eu preciso das tabelas para as posições das órbitas. Estou dizendo a você, ele gritava. Ele deve tê-las copiado em algum lugar, mas aqui não há nada disso. Se ele as deixou no laboratório, certamente não estão lá agora. Você tem certeza de que não... Eu não as vi, veio a resposta aterrorizada. Você sabe que eu não iria chegar perto delas. Talvez eu as tenha visto na reunião de Temp Hill, mas esse tipo de coisa me apavora mais do que aprendi lá embaixo. Porque você tem que continuar com essa intromissão. Quem quer que tenha trancado aquilo do lado de fora deve ter sabido o que estava fazendo. Então, por que você tem que estar tão decidido a libertá-lo? Você pegou a tabela, não foi? Ameaçou Lionel Phipps. Você a pegou para que eu não possa deixá-los entrar de novo? Não, eu não peguei, protestou sua mãe. Não tire conclusões precipitadas até ter revistado a casa inteira, pelo menos. Isso satisfez temporariamente a Phipps, que presumivelmente foi para o laboratório, pois a lâmpada lá dentro foi acesa novamente alguns minutos depois. A busca na casa, contudo, revelou-se infrutífera, e outra discussão furiosa teve lugar. A mãe ainda insistia que nem sabia do esconderijo das anotações, nem conhecia a informação exata que ele buscava. Bem, concedeu Phipps, talvez você não saiba mesmo, mas de qualquer forma isso não faz diferença agora. Antes que chegue o momento, irei até Londres e consultarei o exemplar do Necronômicon do Museu Britânico. Esse certamente terá a tabela. E não tente me persuadir a não prosseguir com o trabalho de meu pai. É claro que você não precisa ficar por aqui. Talvez até fosse melhor se você voltasse ao seu coven lá em Temple Hill. O satanismo é muito mais saudável, não é? Você sabe que eu preciso, começou sua ouvinte. Ah, claro, eu havia esquecido, admitiu Lionel Phipps satiricamente. Bem, apenas não interfira nos meus negócios aqui. Eu não vou tolerar isso de você. A esperada viagem a Londres e ao Museu Britânico ocorreu no início de 1899. E Lionel Phipps encontrou pouca dificuldade em conseguir acesso àquela seção de biblioteca que contém os livros mais raros. O bibliotecário não gostou do rosto pálido e magro do visitante, mas destrancou as estantes contendo os volumes restritos prontamente o bastante. O pesquisador rapidamente percebeu que a monstruosa obra de Abdul al-Azred seria inútil em sua busca. Embora contivesse uma tabela astrológica, esta era muito incompleta e há muito desatualizada. O tomo ainda mais antigo, o livro de Aibon, pareceu-lhe uma possível fonte, com seus registros do conhecimento de uma civilização mais velha. O bibliotecário descobriu que Phipps estava tentando encontrar a posição de alguma esfera Gliurro em uma obscura relação com um sistema de órbitas em uma determinada noite de outono. Gliurro, traduzido daquela terrível língua primordial, sendo a constelação de Betelgeuse. Aquela pequena tabela pouco conhecida no incompleto livro de Aibon, que fornece posições de sugestivos mundos distantes, foi rapidamente encontrada por Phipps, do qual ele copiou partes da tabela. O guardião dos livros estremeceu ao espiar por sobre o ombro do visitante e percebeu os nomes de Aldebaran e das Íades nas anotações de Phipps. Ele também desgostou da forma de andar do pesquisador ao deixar a sala ecoante, pois parecia que ele tinha alguma pequena dificuldade em usar seus membros. O bibliotecário poderia ter estremecido ainda mais se tivesse sabido dos resultados futuros de tal visita. O retorno de Phipps tarde da noite para a casa na rua Riverside trouxe a mais séria e última discussão entre os dois habitantes restantes do edifício. Perto do fim, ambos estavam gritando um com o outro,
e a ouvinte Sra. Allen achou seus comentários aterrorizantes. Phipps estava gritando algo que primeiro fez a Sra. Allen escutar atentamente. "Está bem, tente me parar então", disse ele à mãe. "E eu esquecerei de operar da próxima vez que você precisar. Você tem que guardar meus livros, ou você não vai resistir. Você nem estaria aqui na Terra se não fosse por aquela reunião em Temple Hill. Você vai contar a eles sobre meus planos, não vai? Se as pessoas dessa cidade soubessem o que encontraram em Temple Hill lá em 1805, logo após o dia do achado, você seria eliminada rapidamente." Ela gritou de volta. As pessoas dessa cidade não serão capazes de fazer nada se você continuar com o trabalho de seu pai. Haverá outros inquilinos em Cloton. O túnel do portão até o porão não foi suficiente. Você sabe que eu não seria capaz de me proteger se os deixasse passar pela entrada do porão. Philip soava defensivo. Então, só porque você é um covarde, você tem que deixá-los entrar pelo outro caminho? Perguntou ela. Uma vez que o sinal seja removido, você não haverá como mantê-los sob controle. Eles apenas se multiplicarão até libertarem os grandes antigos e os atraírem de volta à Terra. É isso que você realmente quer? E por que não? Sugeriu seu filho. Nós dois adoramos os grandes antigos. As criaturas do rio não me farão mal nenhum. Existiremos lado a lado como seus sacerdotes, até que eles retornem para governar o mundo. Lado a lado. Você é muito ingênuo, zombou a mãe de Phipps. Ainda assim, talvez a justaposição de Formhout e das íris não seja o bastante. Até você pode se cansar quando tiver de esperar mais de 30 anos. Eu não vou ficar para ver o que acontece. Vou voltar para Temple Hill e dar a chance ao que deveria ter acontecido há anos. Talvez seja a melhor coisa. Por volta das 11 horas daquela noite, a porta da frente se abriu e a estranha mulher começou a descer a rua. Uma imagem vagamente terrível apresentou-se ao olhar cauteloso de Mary Allen, quando a viúva de James Phipps avançava com aquele andar meio paralítico que parecia ser uma característica de toda a família Phipps, entre as casas escuras sob uma lua lívida. Nunca mais se ouviu falar dela, embora uma mulher tenha sido vista caminhando muito lentamente e com alguma dificuldade ao longo de uma estrada a alguns quilômetros de distância na direção de Temple Hill. A luz do dia revelou um estranho horror, pois um pouco mais adiante foi encontrado o esqueleto de uma mulher, como se tivesse caído à beira da estrada. A violação de túmulos pareceu a explicação mais plausível e o assunto foi pouco discutido. Outros, aos ouvidos de quem chegou a notícia, no entanto, ligaram-no indefinidamente a referências a algo que deveria ter vindo de um século atrás. Após tal violação, Lionel Phipps começou a fazer um número cada vez maior de jornadas até aquela ponte do rio imemorialmente construída e foi notado indo por baixo para espiar na água com frequência. À noite ele saía para a rua em várias horas e examinava o céu com um grau excessivo de impaciência. Em tais momentos ele parecia estar interessado em uma porção do céu onde, pelas direções dadas, Formhout teria surgido. Perto do fim de março de 1899, sua impaciência começou a diminuir e uma luz era vista com mais frequência na biblioteca. Ele parecia estar se preparando para algo extremamente importante. E aqueles que ouviam os sons que emanavam do laboratório fechado detestavam considerar exatamente o que ele poderia estar aguardando. No início daquele outono, veio a noite, acerca da qual as pessoas de Bristol começaram a se tornar um pouco reticentes.
Falmouth agora brilhava como o olho de algum espreitador espacial acima do horizonte, e muitas histórias começaram a ser sussurradas no estrangeiro sobre os acontecimentos cada vez mais frequentes ao redor de Gloucestershire e do Severn. Os estrondos das colinas eram mais altos e mais coerentes, e mais de uma vez pessoas forçadas a tomar rotas pela floresta tinham sentido vastas e invisíveis presenças correndo velozes. Formas monstruosas tinham sido vislumbradas correndo entre as árvores, ou batendo asas acima dos círculos de pedra das colinas, e uma vez uma mulher tinha visto correndo em fuga para Brichester, gritando uma história de algo que parecia muito com uma árvore, mas que de repente mudara de forma. Numa noite, no auge dessas ocorrências bizarras, Phipps fez sua primeira experiência. Ele foi visto saindo da casa numa noite do fim de outubro de 1899 e parecia estar carregando uma longa barra de metal de algum tipo. Chegou à margem do rio perto da ponte por volta da meia-noite e imediatamente começou a entoar cânticos em tons rituais. Poucos minutos depois, os ruídos das colinas redobraram em intensidade e um som peculiar começou bem próximo, perto da ponte. Um monstruoso coachar grave que ressoou por toda a paisagem. O que pareceu ser um pequeno terremoto seguiu-se de perto ao início do coachar, sacudindo a margem do rio e causando uma ligeira turbulência na água, embora nada mais. Phipps então desapareceu sob a ponte, e através de seu cântico contínuo ressoava o som de metal raspando contra a pedra. Sobre esse som veio uma comoção subterrânea, com um coro crescente de coachos sem voz e um som como de corpos ciclópicos deslizando uns contra os outros em algum fosso fúnebre, com uma nauseante emanação daquele odor alienígena reptiliano. Mas nada veio à vista, embora o arranhar de metal contra a pedra continuasse com maior ferocidade ainda. Finalmente, Phipps apareceu acima da sombra da ponte novamente, com uma expressão de resignação no rosto. Ele fez o caminho de volta para a casa no beco, enquanto aquela abominável comoção morria atrás dele, e entrou, fechando a porta furtivamente. Quase ao mesmo tempo, a luz filtrou-se das janelas fechadas do laboratório, onde, presumivelmente, ele novamente estudava os documentos que herdara do pai. Aparentemente, Phipps estava começando a ficar inseguro se estava usando o cântico correto, pois foi isso que disse ao bibliotecário do Museu Britânico, Philip Chesterton, agora sendo o ano de 1900. Phipps preferiu não dizer qual encantamento precisava ou o que esperava invocar com seu uso. Ele fez uso do Necronomicon dessa vez em sua pesquisa, e Chesterton notou que o buscador parecia interessado naquelas páginas que tratavam da convocação de seres para manipular os elementos. O leitor copiou uma passagem e continuou para outra seção do volume. Chesterton, lendo por cima do ombro do outro, percebeu que ele mostrava considerável interesse na seguinte passagem e estremeceu ao pensar nos possíveis motivos. Assim como nos dias dos mares cobrindo toda a terra, quando Cthulhu caminhava em poder pelo mundo e outros voavam nos golfos do espaço, assim, em certos lugares da terra será encontrada uma grande raça que veio de fora e viveu em cidades e adorava em templos sombrios nas profundezas. Suas cidades permanecem sob a terra, mas raramente eles saem de seus lugares subterrâneos. Eles foram selados em certos locais pelo selo dos deuses antigos, mas podem ser liberados por palavras não conhecidas por muitos. O que fez sua morada na água será libertado pela água, e quando Gliurho estiver corretamente colocado, as palavras farão com que uma enchente se eleve e remova, por fim, o selo daqueles de Gliurho. Phipps admitiu ao seu ouvinte que teria de esperar consideravelmente antes que algo pudesse ser feito em direção à liberação daquilo que ele sabia existir.
Mas, continuou ele, não vai demorar muito antes que aqueles em Cloton vejam formas desfilando por suas ruas em plena luz do dia, o que os levaria à loucura à noite. Nos velhos tempos, os Shoggoths costumavam evitar aqueles lugares de onde espiavam nas profundezas para os transeuntes incautos. O que você acha que será o efeito sobre um homem que vê suas grandes cabeças romperem a superfície e vê o que eles usam para observá-los em vez de olhos? Então ele partiu, possivelmente conjecturando que havia dito demais, e Chesterton ficou sozinho, com várias especulações. Com o passar do tempo, ele começou a investigar os feitos desse ser sobrenatural na rua Riverside. E, à medida que uma ideia horrível começava a se formar a respeito da mulher de Temple Hill, ele contatou um conhecido naquela cidade. Foi-lhe dito que existia, nas lendas, um monstruoso coven nos anos 1800, que se reunia em cavernas artificiais sob os cemitérios. Frequentemente, criptas seriam abertas e corpos recém-sepultados podiam ser desenterrados e reanimados por meio de certas fórmulas horrendas. Havia até mesmo indícios de que esses cadáveres vivos eram tomados como esposas ou maridos pelos membros favorecidos do culto, pois as crianças resultantes de tais uniões funéreas teriam poderes primordiais que propriamente pertenciam apenas a divindades alienígenas. Tão horrorizado ficou Chesterton com o que soube e suspeitou que aparentemente decidiu fazer algo a respeito. Em 1901, ele renunciou ao seu cargo no Museu Britânico e mudou-se para uma casa na Bold Street, em Brichester, trabalhando como bibliotecário na universidade da cidade. Ele estava decidido a impedir as intenções de Lionel Phipps, e aqueles que visitavam Chesterton em sua casa em Brichester, onde vivia sozinho entre sua vasta coleção de livros, saíam estranhamente perturbados por seus divagares excêntricos e meio incoerentes. Durante o expediente da biblioteca na universidade, ele não mostrava sinais de nenhuma dessas aberrações, exceto por uma estranha ansiedade e preocupação manifestadas em sua conversa livre. Mas em seu tempo livre, ele tendia a falar de coisas sem nome de modo terrível, descrevendo coisas hediondas de uma forma que prometia revelações cósmicas se o ouvinte apenas fosse paciente. Deus nos ajude! Que poderes alienígenas possui Lionel Phipps, permanecendo dormente naquele cérebro insano? Aquela mulher que James trouxe de volta da reunião em Temple Hill, sobre a qual ele nunca falou, seria ela meramente uma das do Coven? Ou algo que eles ergueram da tumba por meio de seus ritos terríveis? Ouviu-se Lionel dizer que tinha de realizar operações para que ela durasse. Talvez ele quisesse dizer que ela apodreceria se não preservasse sua meia-vida horrenda. E agora que ele obteve a informação que buscava, não há como saber o que poderia fazer. Que terror oculto ele está prestes a liberar de onde quer que saiba que esteja escondido. Ele disse que haveria uma espera considerável, embora, se alguém conhecesse as palavras certas, poderia ser capaz de selar o que quer que esteja à espreita. Ou talvez o próprio Phipps pudesse ser destruído. Afinal, um ser que nasceu de uma união tão anormal deve ser propenso a influências arcanas. Como era de se esperar, aqueles que ouviram suas estranhas divagações não agiram segundo elas. Tais coisas podiam acontecer em Temple Hill ou Goatswood, mas não poderiam afetar os sãos habitantes de Brichester, onde a bruxaria não era, ao menos, praticada abertamente. Passaram-se mais de 30 anos, e nada ocorreu que pudesse abalar a autossatisfação daqueles que desprezaram as teorias de Chesterton com tal segurança. É certo que o corpo docente da universidade frequentemente se deparava com horrores cuja existência jamais supusera, pois eram às vezes chamados pelos habitantes frenéticos de várias localidades para conter fenômenos que surgiam do esconderijo. 1928 foi um ano particularmente de horror, com ocorrências inexplicáveis em muitos lugares, tanto em torno do Severn como muito além.
e os professores se mostravam mais inclinados a dar crédito às histórias selvagens de seres de outro plano da existência que se intrometiam neste universo. Mas Chesterton sempre se mostrava muito reticente na presença de uma autoridade, e ele equivocadamente pensava que eles explicariam qualquer situação antinatural de uma maneira supostamente científica. Ele lia as tabelas astrológicas e livros arcanos cada vez mais e estremecia quando notava o quão de perto as estrelas estavam se aproximando de certas posições. Talvez ele estivesse mesmo então formulando um plano para a destruição da ameaça legendária que Phipps estava prestes a liderar. Sua narrativa não é específica neste ponto. O terror, entretanto, estava aumentando entre os mais crédulos habitantes de Cloton. Eles notavam a intensidade dos ruídos da colina e eram rápidos em comentar as visitas frequentes de Phipps à ponte sobre o rio lento, e o modo como as luzes brilhavam até a noite em seu laboratório. A importância atribuída a um achado aparentemente trivial feito por uma criança na Riverside Alley era surpreendente, pois tudo o que havia sido encontrado era um esboço apressado em um pedaço de papel. A busca frenética por esse papel, feita por Chesterton quando soube dele, assustou os homens mais esclarecidos que o conheciam. Embora aqueles da Universidade de Bristol pudessem ter sido menos inclinados a zombar, pois estavam familiarizados com coisas cuja existência não é reconhecida pela ciência. Quando Chesterton conseguiu adquirir o papel e compará-lo com uma ilustração do Necronomicon, descobriu que estes representavam a mesma espécie de fealdade encarnada, embora em posturas marcadamente diferentes. A única explicação plausível para o esboço parecia ser que ele havia sido desenhado freneticamente por um bisbilhoteiro do lado de fora da casa de Phipps, copiado de alguma imagem vislumbrada pelas venezianas. Pelo menos foi isso que a Sra. Allen sugeriu quando lhe entregaram o papel. Pela comparação com o esboço, Chesterton usou a outra imagem para formar um retrato composto do ser, embora os detalhes de ambas as figuras fossem vagos. A criatura tinha 8 apêndices principais, semelhantes a braços, projetando-se de um corpo elíptico, 6 dos quais tinham pontas semelhantes a nadadeiras, sendo os outros 2 tentaculares. 4 das pernas com pontas de membrana estavam localizadas na extremidade inferior do corpo e eram usadas para andar ereto. As outras 2 estavam perto da cabeça e podiam ser usadas para andar perto do chão. A cabeça se conectava diretamente ao corpo. Era oval e sem olhos. No lugar dos olhos, havia um abominável órgão circular semelhante a uma esponja no centro da cabeça. Sobre ele crescia algo horrivelmente parecido com uma teia de aranha. Abaixo disso havia uma fenda semelhante a uma boca que se estendia pelo menos até a metade da cabeça, delimitada em cada lado por um apêndice semelhante a um tentáculo, com uma ponta em forma de concha, obviamente usado para levar comida à boca. A coisa toda era mais que uma simples monstruosidade alienígena e horrível. Era cercada por uma aura de maldade incrível, perdida há eras. A descoberta disso só aumentou o medo do povo de Cloton a um nível ainda mais histérico, e eles foram rápidos em perceber a crescente furtividade de Phipps em suas aventuras noturnas, a maneira como ele tomava caminhos tortuosos em suas visitas cada vez mais frequentes ao rio. Ao mesmo tempo, embora ninguém mais soubesse, Philip Chesterton notava a conjunção iminente de estrelas e aglomerados que supostamente prenunciavam influências terríveis. Mais ainda, ele lutava contra o desejo de destruir o ser na casa da rua Riverside, antes que a raça primitiva oculta pudesse ser libertada. Pois Chesterton havia reunido uma fórmula poderosa a partir de várias páginas de Alas Red, e sentia que ela poderia destruir os Phipps sobreviventes e selar as entidades subterrâneas de volta à sua prisão. Mas ousaria ele arriscar liberar forças elementais
mesmo para evitar a hediondez iminente que suspeitava? Pensando nas ilustrações terrivelmente sugestivas que havia adquirido, seu terror dos poderes que ele iria manipular diminuiu. Assim foi que, na noite de 2 de setembro de 1931, 2 homens tentavam afastar os véus que sustentam as amorfas ocultas fora do nosso plano da existência. Enquanto os noitibós gritavam expectantes nas colinas e os crescentes relatos de coisas inomináveis vistas por viajantes aterrorizavam os supersticiosos, as luzes do escritório de Philip Chesterton permaneciam acesas noite adentro, enquanto ele tamborilava em um tambor preto, estranhamente esculpido, que havia adquirido na universidade e começava a repetir a terrível fórmula que havia elaborado. Ao mesmo tempo, Lionel Phipps estava parado na ponte sobre o afluente do Severn, olhando para Falmouth, que brilhava além do horizonte, gritando palavras que não eram ouvidas na terra há eras. Só pode ter sido uma coincidência surpreendente que um grupo de jovens, carregando rifles que haviam pego emprestado em um campo de tiro durante o dia, estivesse caminhando pela margem do Tom. Ainda menos crível, eles estavam se dirigindo para a ponte, no momento em que Phipps completava a evocação chocante. De qualquer forma, eles viram o que aconteceu quando a voz histérica cessou. E eles relatam coisas tão horrorosas que só podemos ser gratos pela intervenção remota de Chesterton. O que fez sua morada na água será libertado pela água. Assim dissera Alas Red, e as palavras do feiticeiro há muito morto foram comprovadas naquela cena caótica. Um raio pareceu cair diretamente na ponte, e a alvenaria estilhaçada de um suporte revelou momentaneamente um selo circular, esculpido com uma imensa estrela antes que as águas corressem para escondê-lo. Então a inundação começou, e o grupo que observava só teve tempo de pular para trás antes que uma torrente de água quebrasse as margens e trovejasse repentinamente e com força incrível sobre o local onde o círculo esculpido havia aparecido. Ouviu-se um som de mudança sob as águas pulsantes, e enquanto os 3 homens do grupo que assistia se moviam para trás, um enorme disco circular de pedra retumbou através do líquido e se espatifou contra a margem inferior. Tinha sido o selo sobre a lendária entrada para a cidade alienígena oculta. O que aconteceu depois disso transcendeu em terror chocante tudo o que havia acontecido antes. Chesterton estava se aproximando da conclusão de sua própria invocação naquele momento. Caso contrário, a coisa que foi encontrada morta na margem do rio jamais poderia ter sido destruída pelos homens. É surpreendente, de fato, que eles pudessem ter mantido sanidade suficiente para tentar. Quando as águas começaram a diminuir sua correnteza torrencial, os 3 que observavam viram um objeto escuro romper a uniformidade da superfície. Então, uma coisa titânica e sombria emergiu da água e atravessou a margem com um ruído de sucção repugnante em direção à cidade próxima. Os 3 não tiveram muito tempo, no entanto, para se concentrar naquela figura iminente, pois, naquele momento, Phipps se virou para eles. À luz fraca da lua, eles o viram zombar terrivelmente, e um olhar de maldade amedrontadora surgiu em seus olhos. Ele começou a se mover em direção a eles, seus olhos parecendo encarar cada um deles, e eles o notaram, acenando atrás deles, após o que se ouviu um som, como o de algo enorme espirrando do rio. Mas eles não conseguiram ver o que estava atrás de Phipps. Então, zombou aquele ser meio humano diante deles, este é o total da força que pode ser reunida pelos grandes deuses anciões. Aparentemente ele entendeu mal as verdadeiras intenções dos 3 homens aterrorizados. O que você sabe dos grandes antigos? Aqueles que se infiltraram das estrelas, dos quais aqueles que eu libertei são apenas servos.
Vocês, seus fragmentos de seleno e seus signos pueris, o que vocês conseguem adivinhar das realidades que essas revelações meio veladas sugerem? Vocês deveriam estar agradecidos, seus imbecis, por eu ir matá-los agora, antes que a raça de baixo volte para dominar toda a terra, assim deixando os de fora voltarem a entrar. E ele se moveu em direção a eles com o mesmo olhar terrível. Mas não foi em Phipps que os observadores fixaram os olhos em puro terror, pois o luar, fraco como era, mostrou-lhes o que se erguia ao lado dele, 60 centímetros mais alto que ele, cambaleando silenciosamente em sua direção. Eles viram a brilhante rede de fibras sobre o único órgão ocular, os tentáculos ondulantes ao redor da boca aberta, a chocante estranheza dos 8 membros, e então as duas coisas estavam sobre eles. Naquele minuto, porém, em uma casa em Bristol, Philip Chesterton pronunciou a última palavra de sua fórmula dolorosamente adquirida. E quando o primeiro dos homens apontou seu rifle às cegas para as duas abominações à sua frente, forças devem ter entrado em ação. Só isso pode explicar as balas terem realmente penetrado o anfíbio alienígena que Phipps havia libertado, pois a coisa caiu para trás e grasnou horrivelmente por alguns segundos, antes de se contorcer e ficar imóvel. Ao ver isso, Phipps se lançou contra o primeiro do grupo, que atirou novamente. A mudança que ocorreu em Lionel Phipps deve ter sido rápida, pois o homem com o rifle, preparado para o impacto da figura que saltava, foi atingido por um esqueleto, vestido com farrapos de carne, que se estilhaçou com o contato. Os 3, meio histéricos, voltaram-se para o rio, onde um milagre maior estava acontecendo. Talvez movidos pela invocação de Chesterton, os pedaços do selo quebrado estavam se recompondo em sua forma e localização originais. Pode ter sido apenas a imaginação que fez os homens pensarem que viram uma forma sendo empurrada de volta para a entrada oculta. É certo que o que quer que estivesse lá embaixo, em sua prisão esquecida há eras, estava agora mais uma vez selado naquele esconderijo submerso. Os noiteboys estavam acalmando seus gritos expectantes e a turbulência das águas quase havia cessado. Os homens ainda não conseguiam se obrigar a olhar para a monstruosidade que haviam abatido, para verificar se estava morta realmente. Em vez disso, olharam para Cloten, que ficava próxima, em direção à qual tinham visto uma forma indistinta mergulhar algum tempo antes. O monstro do além estava finalmente à solta no mundo. Capítulo 3. Quando Philip Chesterton chegou à margem do rio, nos arredores de Cloten, há algum tempo já havia se passado, e durante esse tempo vários eventos ocorreram. Chesterton, apressando-se para ver os efeitos de sua interferência, foi atrasado pela necessidade de comprar gasolina e também por sua incerteza sobre onde o feiticeiro poderia estar. Embora soubesse que o homem estaria em algum lugar perto da água, demorou algum tempo até que as luzes oscilantes e a comoção da multidão de evacuados que haviam vindo da cidade próxima o atraíssem para a ponte. Lá ele encontrou mais coisas do que esperava. A multidão, de qualquer forma, teria se reunido perto da ponte, sem dúvida, já que o barulho de tiros e outras coisas os teria atraído. Mas, na verdade, eles foram forçados a evacuar Cloten. Construída acima da planície de inundação normal do Ton, a cidade havia sido parcialmente inundada pela enchente anormalmente provocada. A área perto do rio havia se tornado um atoleiro de ruas e porões submersos. Aqueles que foram expulsos de suas casas se dirigiram para a ponte. As margens do rio eram, na verdade, mais altas do que o centro da cidade, mais baixo, de Cloten. E as colinas que ficavam do outro lado da cidade eram perigosas à noite.
caso alguém quisesse correr para pedir socorro em Brichester. Na ponte, é claro, os já frenéticos moradores da cidade se depararam com uma cena que só agravou sua histeria, e isso não foi aliviado pelos contos de várias pessoas. Chesterton ouviu claramente os lamentos de uma mulher ao se aproximar. Ela estava dizendo aos passantes: "Eu estava indo para a cama quando ouvi esses tiros e gritos lá embaixo no rio. Desci e espiei pela porta da frente, no final da rua, mas não vi nada. Enfim, toda essa correria me acordou. Então fui até a cozinha e peguei um comprimido para dormir. Quando eu estava voltando para a sala da frente, ouvi esse tipo, não sei, parecia alguém correndo, mas descalço e meio que um som de... só Deus sabe o que era. Sua cabeça estava no mesmo nível da minha. E o Binder a 2 metros do chão." E isso não foi tudo o que Chesterton ouviu quando chegou. Ele ainda não tinha visto os restos mortais horrivelmente incompletos de Phipps, nem aquele outro objeto que jazia na sombra a alguma distância, pois a multidão estava sendo habilmente afastada das 2 monstruosidades por 3 homens surpreendentemente sãos, os mesmos que haviam sido parcialmente responsáveis por sua destruição. Agora, no entanto, os 3, sentindo sua postura instintiva e autoritária, convergiram para ele e começaram a relatar sua terrível experiência, complementando seu relato, apontando os restos mortais de Phipps e seu terrível companheiro. Embora Chesterton tivesse formado uma boa ideia da aparência das criaturas do rio, ele não conseguiu reprimir um suspiro de repulsa quando o ser foi revelado. O esboço e a ilustração do Necronomicon não reproduziram tudo. Não mostraram a transparência da carne meio gelatinosa, revelando os órgãos móveis sob a pele. Nem mostraram o órgão globular acima do cérebro, cujo uso Chesterton só podia imaginar com um tremor. E quando a boca se abriu quando mexeram no corpo, ele viu que o ser não possuía dentes, mas 6 fileiras de tentáculos poderosos entrelaçados na abertura da garganta. Chesterton virou-se, nauseando-se com esse símbolo concreto de alienação cósmica, para recuar e falar com 1 ou 2 da multidão assustada, que não tinham ideia do que havia por perto. Ele se virou novamente quando um grito sufocado de horror veio atrás dele, e, sob a lua que se punha rapidamente, viu um dos 3 homens lutando com os tentáculos do monstro do rio. Ele estava semi-ereto sobre as 4 patas inferiores e arrastava o homem em direção aos membros ansiosos ao redor da boca. O dispositivo globular na cabeça pulsava e passava por metamorfoses chocantes, e, mesmo nessa posição, Chesterton notou que o rio havia momentaneamente chegado quase até a borda da multidão, e a água estava sendo levitada para um orifício na cabeça acima do globo. A distância entre a boca escancarada e a vítima estava diminuindo momentaneamente, enquanto os companheiros do homem permaneciam aparentemente paralisados de terror. Chesterton arrancou um rifle das mãos de um deles, apontou-o e ficou temporariamente incerto, lembrando-se de que o ser só havia sido incapacitado pela outra bala por causa de seu próprio encantamento. Chesterton duvidou que outro tiro o ferisse. Então, ao ver aquela esfera pulsante na cabeça, uma conjectura se formou em sua mente, e ele apontou a arma para o órgão, hesitando, e puxou o gatilho. Houve uma explosão úmida, e os observadores foram salpicados com uma polpa fétida. Viram o ser afundar no chão, com as pernas se contraindo em agonia espasmódica. E então ocorreu um acontecimento sobre o qual Chesterton não escreveria, dizendo apenas que muito em breve quase não havia mais vestígios da monstruosidade. E como se tivessem reagido tardiamente à destruição do ser, a multidão agora gritava em unidade de terror. Chesterton viu, antes de se virar, que a vítima pretendida estava de fato morta, fosse por puro terror ou pelo abraço dos tentáculos, pois onde estes o haviam agarrado, a carne do homem estava exposta. Então ele se virou para olhar para onde a multidão olhava, e enquanto eles também olhavam naquela direção,
seus 2 companheiros se lembraram do que tinham visto indo em direção à cidade naqueles últimos minutos lunáticos. A lua havia afundado quase até o horizonte, e seus raios pálidos iluminavam os telhados das casas de Cloton, atrás das quais ela se pendurava. As chaminés se erguiam como monólitos negros, assim como algo mais em um dos telhados mais próximos. Algo que se movia. Tropeçou na superfície insegura e, erguendo a cabeça para a lua, parecia estar encarando desafiadoramente os observadores. Então, saltou para o lado oposto e desapareceu. A ação foi um sinal para a multidão que esperava. Eles já tinham visto horrores suficientes para uma noite e fugiram pela trilha à beira do rio, que, por mais perigosa que fosse, parecia mais segura do que qualquer outro meio de fuga. Chesterton observou as luzes se apagarem ao longo do Rio Negro e então uma mão tocou seu braço. Ele se virou. Os 2 membros restantes do grupo que havia matado Phipps estavam lá, e um deles, sem jeito, disse: "Olha, você disse que queria destruir aquelas coisas do rio, e ainda sobrou uma. Foram eles que mataram o Frank aqui, e achamos que é nosso dever pegá-los. Não sabemos o que são, mas eles foram e mataram o Frank, então vamos tentar matá-los também. Então pensamos que se você precisasse de ajuda para matar aquele último..." "Bem, eu lhe contei algo do que sei", disse Chesterton. "Mas, bem, espero não ofendê-lo, mas você precisa entender certas coisas muito bem, para unir suas vontades às minhas. E não sei se você... Bem, que tipo de trabalho você faz, afinal?" "Estamos na Pools Builders Yard, em Brichester", disse-lhe o homem. Chesterton ficou em silêncio por tanto tempo que eles se perguntaram o que lhe teria ocorrido. Quando os olhou novamente, havia uma nova expressão em seus olhos. "Suponho que eu poderia te ensinar um pouco do básico de Irngurn. Levaria semanas para você visualizar projeções dimensionais, mas talvez isso não seja necessário. Se eu puder apenas te dar uma cópia do encantamento, a pronúncia correta também, e te dar as lentes para a visão da matéria em ângulo invertido, se eu conseguir fazer alguma a tempo. Sim, aqueles óculos de vidro simples serviriam, se eu colocasse um filtro para progredir as cores até a metade, pelo menos. Mas você não sabe de que diabos estou falando. Vamos, eu te levo para minha casa." Enquanto dirigiam pela A38, Chesterton quebrou o silêncio novamente. "Vou ser franco. Foi realmente porque você trabalha na Pools que aceitei sua ajuda. Não que eu não ficaria feliz com a ajuda. É um esforço usar essas outras partes do cérebro, tendo apenas a sua própria vitalidade para recorrer. Mas há tanto que tenho para lhe ensinar, e só esta noite para fazer isso. Nem haveria esta noite, mas é loucura atacar enquanto está escuro. Não, acho que posso usá-lo, mas de uma outra maneira. Embora talvez você possa ajudar com o cântico. Contanto que eu ainda tenha a reprodução daquele selo, e contanto que você também possa se acostumar com a reversão artificial da matéria. Eu sempre faço isso sem ajuda artificial, porque assim não parece tão estranho." E enquanto estacionava o carro na entrada da Bold Street, ele gritou de volta: "Reze para que fique perto da água para se acostumar às condições da superfície. Senão, eles são partenogenéticos, todos eles, e em breve haverá uma nova raça para desaparecer da Terra. A humanidade simplesmente deixará de existir." Capítulo 4. O dia seguinte foi de sol brilhante, doentio e ventos iminentes. Chesterton havia copiado a fórmula em triplicado e dado uma cópia a cada um dos homens, ficando com uma para si. Agora, no meio da manhã, o bibliotecário e um de seus ajudantes percorriam as ruas de Cloton, aproximando-se gradualmente da área ribeirinha. Na margem aguardava o terceiro do grupo, com seu amigo usando os estranhos óculos que Chesterton havia preparado na noite anterior.
A parte crucial do plano era a dele. A margem do rio estava vazia. O cadáver humano e os outros já haviam sido eliminados. Chesterton concentrou-se em sua fórmula, aguardando a descoberta do que ele sabia estar à espreita em algum lugar entre as casas desertas de tijolos vermelhos. Estranhamente, ele sentiu pouco medo ao saber que o terror anfíbio o espreitava por perto, como se fosse um instrumento de forças maiores e mais elementares. Ao final do encontro, ao comparar impressões, ele descobriu que seus dois companheiros haviam sido afetados por sentimentos muito semelhantes. Além disso, descobriu que todos os três haviam compartilhado uma visão, uma estranha aparição mental de um objeto luminoso em forma de estrela, eternamente emergindo de um abismo onde a escuridão se arrastava. De repente, uma forma gigantesca surgiu de uma rua lateral, emitindo um grasnido ensurdecedor e meio inteligente ao avistar os dois homens. Começou a refazer sua jornada quando o cúmplice de Chesterton começou a entoar o encantamento. Mas Chesterton já estava esperando alguns metros abaixo, na rua lateral, e estava começando a fórmula ele mesmo. Deu um ululado balbuciante e fugiu na direção do rio, onde os dois o seguiram, sem cessar o canto. Eles o estavam conduzindo lentamente em direção à margem do rio e ao que o esperava lá. Aquela perseguição deve ter parecido um pesadelo, os paralelepípedos escorregadios da rua encharcada brilhando sob seus pés, os prédios antigos cambaleando e tombando de ambos os lados, e o colosso cambaleante sempre fugindo à sua frente. E assim o infame prédio na rua Riverside foi ultrapassado, e a procissão de pesadelo irrompeu na margem do rio. O terceiro membro do grupo estava olhando fixamente para o ponto de onde eles emergiram e os viu imediatamente. Ele engatou a embreagem do caminhão em cuja cabine estava sentado e observou pelo retrovisor enquanto os dois manobravam a coisa para a posição correta. Talvez ela tenha percebido o propósito deles. De qualquer forma, houve um período horrível em que o ser se precipita em todas as direções. Mas, finalmente, o homem no caminhão viu que estava na posição correta. Eles não podiam mirar no órgão da cabeça do ser, pois a carne da cabeça era estranhamente opaca, como se a opacidade pudesse ser controlada à vontade. Mas uma bala no corpo a paralisou, como Chesterton havia deduzido que aconteceria. Então o motorista do caminhão moveu um controle na cabine e o ato crucial foi realizado. Sobre o corpo paralisado da criatura do rio, derramou-se um jato de concreto de endurecimento rápido. Houve um leve movimento convulsivo abaixo da superfície, suprimido quando Chesterton recomeçou o encantamento. Então ele agarrou uma barra de ferro que havia sido cuidadosamente providenciada e, o mais rápido possível, esculpiu uma réplica daquele selo aprisionador sob a ponte sobre a superfície semissólida de concreto. Depois, Chesterton investiu dinheiro suficiente para que a construtora erguesse uma torre de 6 metros sobre o local. Esculpida com réplicas do selo em cada lado, nunca se sabia quais agências poderiam mais tarde tentar ressuscitar o que haviam enterrado. Quando os habitantes de Cloton começaram a retornar, um comentário casual de um dos dois construtores de que mais de um ser poderia ter escapado os levou a demolir os prédios no bairro ribeirinho, com a aprovação e a ajuda de Chesterton. Eles não encontraram nada vivo, embora a propriedade de Phipps tenha fornecido objetos suficientes para enlouquecer um dos pesquisadores e transformar muitos dos outros em bêbados incorrigíveis. Não era tanto o laboratório, pois os objetos ali eram em grande parte insignificantes para a maioria dos pesquisadores. Embora houvesse uma fotografia grande e detalhada na parede, presumivelmente o original daquele esboço que Chesterton havia adquirido. Mas o porão era muito pior. Os ruídos que vinham além daquela porta na parede do porão eram já ruins o suficiente, assim como as coisas que podiam ser vistas através da divisória de vidro reforçado. Alguns dos homens ficaram extremamente perturbados com os degraus além, que desciam para as águas escuras como o breu e de profundidade assustadora.
mas o homem que enlouqueceu sempre jurava que uma enorme cabeça negra emergira da água bem no limite da visão, seguida por um tentáculo negro e brilhante que o atraía para visões inimagináveis. Com o passar do tempo, a parte restante de Cloton foi repovoada, e aqueles que sabem alguma coisa sobre o período de terror, hoje em dia tendem a tratá-lo como uma ocorrência desagradável do passado, que seria melhor não ser discutida. Talvez não devesse ter sido tratado dessa forma. Não faz muito tempo, 2 homens estavam pescando salmões no Tom, quando encontraram algo meio submerso na água. Eles arrastaram-no para fora e, quase imediatamente depois, jogaram querosene sobre ele e atearam fogo. Um deles, logo depois, ficou bêbado o suficiente para falar sobre o que encontraram. Mas aqueles que o ouviram nunca se referiram ao que ouviram. Há evidências mais concretas para apoiar essa teoria. Eu mesmo estive em Cloton há pouco tempo e descobri uma cova em um terreno baldio no que costumava ser a Canning Road, perto do rio. Deve ter passado despercebida aos pesquisadores, pois certamente teriam falado dos degraus toscamente cortados, cada um com uma placa esculpida de 5 pontas, que levavam para uma escuridão abismal. Deus sabe até onde eles vão. Desci um pouco, mas fui interrompido por um som que ecoou lá embaixo na escuridão. Deve ter sido feita pela água, e eu não queria ficar preso pela água, mas naquele momento parecia semelhante a vozes desumanas coachando ao longe em coro, como sapos adorando algum monstro enterrado no pântano. Portanto, o povo de Cloton ainda deve ser cauteloso perto do rio e da torre enigmática, e ficar atento a qualquer coisa que possa rastejar para fora daquela abertura, em direção a alguma terra subterrânea de abominações nascidas das estrelas. Caso contrário, quem sabe quão cedo a Terra poderá retornar, através de ciclos esquecidos, a uma época em que cidades eram construídas na superfície por coisas além do homem, e quando horrores de além do espaço andavam sem restrições. Bem, amigos, espero que tenham gostado. Temos aqui na página final da postagem umas sugestões de novos contos do Círculo Lovecraft, do Mito Cthulhu, e também os grandes clássicos do horror já narrados aqui no canal. E caso vocês tenham gostado muito, considerem a hipótese de ajudar o desenvolvimento do projeto aqui do canal, entrando para membros. Um abraço, até mais.